A gente vem falando muito no programa sobre esse declínio nos links. E a gente pode pensar, nossa, eles estão mortos. Não. Para alguns casos, eles estão vivinhos, que são para golpes, certo, Elton? Para golpes. E não é pouca coisa, Diogo. Dados que foram apresentados pela Kaspersky na 15ª Semana de Cibersegurança lá em Manaus mostram que todos os dias circulam na internet brasileira 1,5 milhão de links fraudulentos. Isso nos últimos meses deu 553 milhões de links para os últimos 12 meses. É muita coisa. E boa parte desses links fraudulentos, eles miram em coisas que as pessoas estão precisando muito. E, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, que são programas de políticas públicas do Brasil. Bolsa Família, seguro-desemprego, licença maternidade, abono salarial. Tudo que a pessoa, na hora em que ela está mais apertada, ela vai para a internet buscar informação sobre como ela pode acessar esse tipo de serviço, tem lá um linkzinho fraudulento. Mas não só isso, né? Em todo momento que tem um novo programa governamental, tipo, na hora de declarar o imposto de renda, tem lá um linkzinho problemático. E o problema não é que um usuário comum pegou um link desse falso e colocou no Facebook, no Instagram. É que ele fez um anúncio com esse tipo de coisa, Diogo. Ou seja, as plataformas ganharam dinheiro promovendo anúncios de golpe. Exato. Em abril desse ano, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública contra a Meta justamente por causa de um caso assim. Um grupo de pesquisadores lá da UFRJ encontrou 1.700 links de anúncios promovendo golpes envolvendo políticas públicas do governo em Instagram e Facebook. Não é pouca coisa. E aí a AGU entrou com uma ação pública. E, cara, o texto da AGU, a forma como ela se direcionou à Meta, é digno de nota. A AGU disse pelo menos 3 coisas. A primeira é que ela disse que a área de checagem da Meta é ineficiente. Eles falaram, os advogados da União falaram assim, meus amigos, as fraudes que foram cometidas aqui são grosseiras. Antes de tudo, é uma pessoa física fazendo um anúncio. Por que você acha que o governo vai falar assim, vai usar uma pessoa física? O Lula vai lá e vai colocar um anúncio na Meta. Isso não tem cabimento. A segunda evidência das fraudes grosseiras é que não tem muita relação entre o pacote gráfico das fraudes e da identidade visual que o governo tem nas suas peças. A galera não acertou nem a fonte, ou seja, tem gente fazendo golpe Word Art. Com o Comic Sans, sabe? Word Art. Lembra o Comic Sans que irritava todo mundo? Word Art. Você pega o Paint e coloca aquelas bem toscão. Frases em 3D e tal, não sei o quê. E a outra crítica que a AGU fez à Meta é que ela só tá interessada em lucrar. E aí, uma declaração que tem no processo que a AGU mencionou, eu vou ler aqui porque é bem curiosa. Ela diz o seguinte: como se vê, quanto aos símbolos oficiais, não se está falando de fraudes sofisticadamente executadas por intermédio de ardis velados e ocultos, cuja identificação seria de grande dificuldade. Ao contrário, se houvesse o mínimo de zelo por parte da empresa ré e uma atividade que lhe gera significativas receitas, tais anúncios jamais poderiam ser publicados. Ou seja, está dizendo, Meta, você só quer lucrar, você não está nem vendo se isso daí pertence a quem é de direito. E o último ponto é que ele diz que a Meta está de má fé. Ou seja, está aceitando golpes grosseiros para lucrar e está fazendo vistas grossas, sendo que poderia atuar. Por que a AGU diz isso? Porque a Meta tem programas de verificação em outros países, como no Reino Unido, na União Europeia e na Coreia do Sul. Parece que a paciência do governo chegou ao fim, tanto é que tem essa ação da AGU contra a Meta. E, além disso, a Secretaria de Comunicação do governo, da Presidência da República, fez uma parceria com o CONAR, porque o problema não é só a Meta, o problema também é o Google. E eles entraram numa parceria com o CONAR para conseguir debelar esses vários anúncios falsos. Para entender melhor como é que vai funcionar isso, a gente ouviu a Nina Santos, que é secretária adjunta de Políticas Digitais da SECOM.
Vamos ver o que ela falou. Oi, Elton. Oi, Diogo. Então, a gente tem visto essas fraudes circulando em todo o ambiente digital, desde as plataformas de redes sociais até plataformas de mensageria, incluindo aí sites falsos. Então, a gente tem identificado isso em vários espaços digitais, até porque a gente sabe que a informação, ela raramente fica numa plataforma só, né? A gente vive aí num ecossistema de comunicação multiplataforma, então o tempo inteiro está indo de uma para outra. Eu acho que vale a pena mencionar aqui que a gente tem uma ação em curso da Advocacia Geral da União contra a Meta sobre anúncios fraudulentos usando marcas e políticas do governo federal. Então, esse é um caso emblemático, baseado, inclusive, num estudo que foi feito pela UFRJ, que levanta uma série desses casos, mas a gente tem aqui acompanhado uma série de casos que acontecem também em outras plataformas, algumas vezes usando o artifício da publicidade para fazer com que isso chegue cada vez mais longe, o que torna ainda mais grave a situação, né? Porque as plataformas estão recebendo dinheiro para divulgar fraudes, então é uma situação ainda mais grave, mas tem também outros artifícios. Então, quando você pergunta assim, qual é o tipo de golpe? A gente tem desde deepfakes de autoridades públicas que dizem falsamente para as pessoas clicarem num link onde elas passarão a receber uma renda fixa por mês, e ao clicar nesse link, elas são direcionadas para fazer algum tipo de transação financeira inadequada. A gente tem links falsos, então sites falsos, em geral hospedados fora do país. Então você vê um anúncio numa plataforma de rede social que diz inscreva-se aqui no concurso nacional unificado. Ao clicar nesse anúncio, você é direcionado para uma página falsa que simula uma página do governo federal, muitas vezes hospedada fora do país, que também pede algum tipo ou de dado ou de transação financeira. Vale dizer que os golpes, eles, além de gerarem um malefício financeiro, né, a perda do dinheiro por parte das pessoas, muitas vezes eles são usados também para conseguir capturar dados e criar bases de dados das pessoas, sejam de telefone, de e-mail, de CPF, que depois podem ser usados em outros tipos de golpes. Então, a gente tem visto sites falsos, sobretudo no exterior, publicidade enganosa em plataformas digitais, para além dos posts orgânicos que também acontecem, mas, em geral, acabam atingindo menos pessoas. E você, Diogo, já caiu numa dessas fraudes, desses golpes? Pô, cara, não caí porque assim, eu sou muito desconfiado. E às vezes eu não clico nem no link que realmente eu deveria clicar pra pagar. Recentemente a gente vai fazer uma viagem internacional e aí a reserva do hotel não aceitava pelo hotéis.com e tal. Ficava muito mais caro e tinha que reservar direto com o hotel. E aí o pessoal que ia viajar comigo falou, fala com o Zap. Mano, falei com o Zap com a pessoa. Ela falou, então, só fazer o pagamento nesse link aqui, sabe? Eu fiquei olhando para aquele link, assim, era um link meio esquisito e tal. Aí eu fui confirmar com o pessoal, falou, vocês apagaram por esse link mesmo? Bah, pagamos. Aí eu paguei, assim, deu certo. Mas eu sou muito desconfiado, mas muita gente cai. Semana passada mesmo, uma prima minha recebeu um e-mail da Receita Federal falando que a situação dela estava irregular. E-mail? Um e-mail com o link. Aí você tinha que clicar no link e para colocar os dados para regularizar a situação dela. Ela clicou? Não, clicou. Só que na hora de preencher, ela ficou com dúvida de alguns dados. E aí foi que a gente alertou, né? Falando, olha, é golpe, é óbvio que é golpe, entendeu? Tipo, é um link super esquisito, então... Mas é isso, as pessoas caem, né? Porque assim, né? Principalmente nesse dinamismo da vida cotidiana, né? Que a gente não tem tempo para raciocinar sobre algo importante que a gente tá fazendo, a gente vai clicar nos links e vai embora, né? Pensando nisso, a gente perguntou para a Nina Santos quais são os principais programas governamentais, ou seja, de políticas públicas do governo, que mais são alvo dessas fraudes. Vamos ver o que ela falou. Então, Elton, a gente não tem hoje um levantamento assim tão abrangente capaz de dizer qual é o programa do governo federal mais alvo de fraudes e golpes. Inclusive por isso que a gente está fazendo uma série de parcerias para conseguir ampliar o nosso acompanhamento desse ambiente digital e especialmente a nossa capacidade de atuar frente a essas fraudes e golpes, porque elas se multiplicam continuamente, elas estão no ambiente digital de maneira disseminada e é muito difícil conseguir acompanhar e mensurar tudo isso. Mas, como eu falei antes, todos os programas que atingem muitas pessoas, eles tendem a ser mais alvos de golpes e fraudes. O que é que os fraudadores eles buscam? Eles buscam a atenção das pessoas. Então, eles sabem quais são as palavras e os programas que as pessoas mais buscam. O Bolsa Família é um deles. Os programas educacionais
também são muito fruto de golpes e fraudes. E, para além disso, a gente tem tudo que envolve a questão financeira, né? Então, imposto de renda, Pix, Banco Central, sempre são elementos que aparecem aí em torno desse universo das golpes e dos fraudes. Mas eu espero que em breve a gente tenha aí números mais concretos para apresentar para vocês sobre não apenas quais são os programas que estão sendo mais alvos, mas quem sabe como a gente está conseguindo combater de maneira ainda mais efetiva esses golpes e fraudes. E diante disso tudo, parece que a gente está vivendo uma epidemia de golpes online. Mas vamos ver o que a Nina Santos tem a dizer sobre isso. Então, a diferença do que está rolando agora é que essas fraudes, elas se espalham cada vez mais rápido e elas se multiplicam cada vez mais rápido também. Essa dinâmica nova de comunicação na internet fez com que tudo ficasse mais rápido. A nossa forma de se comunicar, a forma de disseminar informação, desinformação, e não é diferente com as fraudes. Então, o que a gente tem visto é uma epidemia de fraudes na internet e, inclusive, fraudes sendo disseminadas através de publicidade. Então, nessa ânsia de divulgar mais as fraudes e de conseguir atingir mais pessoas para gerar mais lucro para os fraudadores, eles estão, inclusive, usando publicidade digital para fazer com que elas cheguem mais longe. Então, esse é um fenômeno que tem se disseminado cada vez mais rápido, cada vez mais intensamente e atingindo cada vez mais pessoas. E a nossa preocupação aqui é como é que essas fraudes atingem as pessoas que querem acessar políticas públicas e direitos. Então, é essa a nossa preocupação central. Bom, Diogo, por aqui a gente continua de olho. A gente vai continuar observando quais são esses principais programas sociais que são alvos de golpe. E a gente volta em breve com esse assunto, porque é uma preocupação do brasileiro. Todo dia alguém está caindo e a gente está de olho nesse relatório que a Secom vai fazer sobre os principais programas alvos de golpes de links fraudulentos. Qual?